Olá, pessoal. Que bom encontrá-los novamente. Hoje nós vamos falar um pouquinho das bases teóricas e históricas do cuidar em enfermagem. O que nós vamos falar como tópico da aula, né? Enfermagem no Brasil, organização da enfermagem na sociedade brasileira, educação em enfermagem e as primeiras escolas de enfermagem. Ao longo da disciplina, nós temos percebido as dificuldades, né, que as pioneiras da nossa classe de enfermagem encontraram para poder divulgar a profissão de uma maneira ética e responsável, né? Então, a partir dos Estados Unidos, a primeira escola que foi criada foi em 1873. A partir daí, a enfermagem começou a ser vista como uma profissão e uma profissão importante na sociedade. Foi também nos Estados Unidos, em Nova York, em 1877, que começou que teve os primeiros cursos com enfermeiras diplomadas e elas prestavam cuidado em domicílio, né? As escolas deveriam funcionar de acordo com a filosofia da Florence Nightingale, que ela tinha quatro ideias chaves. Nós já até comentamos isso, né, em aulas anteriores nossas, né? Então, quais eram essas ideias centrais? O treinamento de enfermeiras deveria ser considerado tão importante quanto qualquer outra forma de ensino. As escolas de treinamento deveriam ter uma estreita associação com os hospitais, porque teria que ser próximo de um hospital para facilitar todo esse processo de aprendizagem dessas enfermeiras nesta época. As enfermeiras deveriam ser responsáveis pelo ensino, né? Não poderia ser leigos administrando a escola também, né? As estudantes deveriam ter um período de treinamento e residência à sua disposição e que fosse próximo ao hospital. Porque, querendo ou não, era um trabalho que acabava sendo desgastante em todo sentido, tanto emocional como profissional, como é ainda hoje, né? Porque nós nos envolvemos com as questões do paciente que nós cuidamos, da família, porque nós não somos robôs. Nós estamos ali, é humano cuidando de humano, né? Então, existe essa sensibilidade que acaba tornando a profissão assim tão importante também. E aí, esse sistema Nightingale de ensino estava direcionado que a direção da escola tinha que ser por uma enfermeira, deveria ter ensino mais metódico, em vez de algo assim ocasional e esporádico. A seleção das candidatas deveria ter um ponto de física, moral, intelectual e aptidão para a profissão, né? Porque se a pessoa não tem aptidão para aquela profissão que ela escolheu, fica muito mais difícil. Ela não consegue desenvolver um bom trabalho depois. A organização da enfermagem na nossa sociedade, ela começa a partir do século XIX, né? A profissão ela surge como uma simples prestação de cuidado aos doentes, realizada por um grupo que, na sua maioria, ou era escravo ou trabalhava nos domicílios. Vem de encontro a toda aquela história que a gente vem falando, né? Que lá no passado, quem cuidavam eram quem? Eram as prostitutas que cuidavam para como forma de pagar os pecados. E ali os escravos, eles cuidavam dos doentes como se fosse algo assim, é obrigatório, era, né? Mas como se fosse um castigo para eles também. Se eles não cuidassem, eles poderiam ser até açoitados, que naquela época existia isso, né? Então vem de encontro ainda essas questões enraizadas lá do passado. E aí, com a colonização no Brasil, foi incluídas as Santas Casas, né? Que começaram a existir em Portugal e vieram para o Brasil também, sendo idealizada aqui no Brasil. A primeira Santa Casa de Misericórdia foi fundada na Vila de Santos, em 1543. Em seguida, no século XVI, surgiram no Rio de Janeiro, Vitória, Olinda e Ilhéus, e mais tarde Porto Alegre e Curitiba. Inaugurada em 1880, com a presença do Dom Pedro II e a Dona Teresa Cristina, que eram os regentes na época, né? E aí, novamente, a gente percebe a questão religiosa envolvendo a questão do cuidar, né? Aí nós temos aqui o padre José de Anchieta, que ele exercia a atividade de médico e de enfermeiro, porque ele utilizava as ervas medicinais, né? Nós já até falamos isso um pouquinho atrás, em outros povos, em outras civilizações. O Frei Fabiano de Cristo, durante 40 anos, exerceu a atividade de enfermeiro no convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, isso no século XVIII. Aí, somente em 1822, o Brasil tomou
as primeiras medidas de proteção à maternidade, que se conhece na legislação mundial, graças à atuação de José Bonifácio Andrade Silva, que ele fez a primeira sala de parto funcionar na Casa dos Expostos, em 1822, né? E em 1832 organizou o ensino médio e foi criada a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. E aí, a partir dessas questões, a Escolas de Parteiras da Faculdade de Medicina diplomou uma pessoa que era chamada de celebridade na época, a Madame Durocher, a primeira parteira formada no Brasil. No século XX, começou a surgir vários documentos já voltados para a área de pesquisas, teses médicas em relação à higiene infantil e escolar, e demonstrando os resultados obtidos durante essas realizações desses atendimentos. Só que o progresso da medicina não foi igual para a enfermagem. A enfermagem não teve assim tantos progressos, né, na época. E aí acabou tendo mais assim visibilidade na época de Ana Nery. Ana Nery é uma patrona nossa da enfermagem brasileira, que ela lutou na Guerra do Paraguai. Foi aí que começou a ficar um pouco mais evidente a questão da nossa profissão. A primeira escola oficial de enfermagem de alto padrão no Brasil foi fundada por Carlos Chagas em 1923 e recebeu o nome de Ana Nery. Por isso que antigamente as pessoas falavam, enfermeira padrão. Vocês podem não saber que vocês são de uma época mais moderna, mais atual, né? Mas antigamente, na década de 70, 80 até 90, falava assim, quem é enfermeira padrão? Hoje em dia o pessoal ainda fala enfermeira-chefe, né? Mas antigamente se falava quem é a enfermeira padrão, que direcionava a enfermeira padrão quem tinha feito a faculdade. E aí, em homenagem à primeira enfermeira brasileira, que serviu de voluntária na Guerra do Paraguai, como já comentamos, né? Essa escola teve o nome dela. Em 1890, tivemos a primeira criação de uma escola de enfermagem, que ela foi formada por enfermeiros e enfermeiras no Rio de Janeiro, junto ao Hospital Nacional dos Alienados, né, que era chamado. Essa escola foi criada pelo Decreto Federal 791 de 1890 e denomina-se hoje Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, que ela pertence à Universidade do Rio de Janeiro, a Unirio. E aí nós temos também a Cruz Vermelha, que ela foi fundada por Oswaldo Cruz, né? Ela teve muita atuação na Primeira Guerra Mundial, que foi em torno de 1914 e 1918, né? E também durante a epidemia da gripe espanhola, 1918, que teve tanta mortalidade quanto nós tivemos agora com a Covid. Por isso que muitas pessoas comparou a epidemia da Covid com as questões da gripe espanhola também. Atuou também socorrendo vítimas nas inundações, que foi gritante naquela época, né, nos estados de Sergipe e Bahia. Muitas das socorristas dedicaram-se ativamente à formação de voluntárias, continuando suas atividades após o término do conflito, ou seja, mesmo depois da guerra, ainda continuaram a trabalhar. Aí trabalhavam como voluntária nessa época, né? Nós temos a Escola Alfredo Pinto, que é uma das mais antigas do Brasil, né? O curso passou a 3 anos de duração e era dirigido por enfermeiras diplomadas. Foi reorganizada pela Maria Pampiro e uma das pioneiras da escola Ana Nery também, né? E a Escola da Cruz Vermelha no Rio de Janeiro começou sua atuação em 1916 com o curso de socorrista e logo foi evidenciado também a necessidade de formar profissionais, que desenvolveu-se somente após a fundação da Escola Ana Nery, né? Os diplomas eram expedidos pela escola, eram registrados inicialmente pelo Ministério da Guerra, que era considerado oficial, mas hoje em dia não é mais assim. A primeira diretora da escola Ana Nery foi a Miss Clara, né? Que era uma senhora de grande capacidade, virtudes, que era considerada uma pessoa assim que tinha propriedade para poder exercer o cargo de direção da escola. Os cursos tiveram início em 19 de fevereiro de 1923, com 14 alunas, né? Instalou-se um pequeno internato próximo ao hospital, vem com aquela coisa da escola da Florence Nightingale, de ter uma escola próxima do hospital, de ter instalações, que era para facilitar as questões do processo de ensino e aprendizagem daquela época, né? Em 1923, durante um surto de varíola, as enfermeiras e alunas dedicaram-se ao combate à doença, né? Enquanto nas epidemias anteriores o índice de mortalidade atingia 50%, desta vez abaixou para 15%. Olha como foi o diferencial de atuação de enfermeiras nesse movimento, né? Nesse surto de varíola que teve naquela época.
Assim como aconteceu agora com o Covid. Como que a enfermagem ficou em evidência? A enfermagem se tornou a pupila dos olhos da área da saúde, né? Porque ficou muito evidente a nossa situação, a importância de nós da área da enfermagem atuar, seja auxiliar, seja o técnico ou o enfermeiro, né? Ou seja, uma equipe trabalhando em prol da saúde da população de uma maneira geral e até correndo risco de vida. Quantos de nós, profissionais da enfermagem, não morreram por conta da doença também, né? E aí, em 1933, enrolei a língua, aí começa a primeira escola a atuar na capital da República, né? Que é a Escola de Enfermagem Carlos Chagas. E aí nós temos a Escola de Enfermagem Luísa de Marilac, que é a minha xará, ó, irmã Matilde Nina, né? Filha de Caridade, ela atuou bastante tempo nessa escola, ela representou um avanço muito grande na enfermagem, né? Porque ela abriu as portas para jovens estudantes seculares, como também as religiosas de todas as congregações. Então, ou seja, o ensino não era voltado só para religiosos, mas pessoas de fora, leigas, também poderiam estar participando do processo de aprendizagem na área da enfermagem. E aí nós temos aí a nossa Escola Paulista de Enfermagem, que ela ainda é bem conceituada, né, aqui em São Paulo. Ela foi fundada em 1939 pelas franciscanas e ela acolheu também religiosos de outras congregações para estudar. Né? Uma das importantes contribuições dessa escola foi o início de pós-graduação em enfermagem obstétrica. Então, isso foi um grande avanço também na nossa área. A Escola de Enfermagem da USP também tem um marco muito importante. Ela foi fundada pela colaboração da Fundação de Serviço de Saúde Pública, né, em 1944. A primeira diretora foi Edith Frankel, que também prestava serviço de superintendência dentro do hospital, né? E a primeira turma que diplomou foi em 1946. E assim com isso nós finalizamos a nossa aula e nós percebemos como a importância da formação do enfermeiro, né? Começou com as questões lá do castigo, que era punição cuidar, depois veio pelo foco religioso da benevolência e aí ganhou o espaço de ciência. Hoje nós temos mesclado um pouquinho de cada coisa, tira o castigo, né? Não vamos pensar que trabalhar é um castigo, mas nós temos a benevolência enraizada em nós, né? Porque o ato de cuidar com o amor do nosso próximo. Mas não basta só o amor, só o sentimento. Eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter habilidade e principalmente eu preciso ter competência.